Obrigado. Não, a corrigida e fiel é boa. Cons- Conserta só esse negócio do Geena aí. É, é. Corrigida e fiel. Amém, irmãos. Se a gente precisar passar uns 15 minutinhos, não tem problema não, né? Os irmãos estão em casa, né? A gente é que vai viajar, né? Bem, irmãos, aqui uma síntese do que a gente viu até agora. A palavra inferno no original hebraico é Sheol, pode se referir à sepultura ou mundo espiritual. A mesma coisa se aplica à palavra Hades. Geena se refere à condenação do corpo e nunca da alma e do espírito, e se refere ao lago de fogo. Vimos que o fogo do inferno e do lago de fogo não é literal, mas sinaliza o tormento eterno que é a ausência de Deus. Aí nós vamos agora para a segunda parte. Para quem foi criado o inferno? Os perdidos irão para o inferno. A Bíblia diz que todo aquele que se esquece de Deus será lançado no inferno. Então, para quem foi criado o inferno? Por que que o inferno foi criado? Se Deus é bom, se Deus é amor. Primeira coisa, irmãos, o inferno, a ideia original, não era para colocar o homem. O inferno, na verdade, a perdição eterna como um todo, foi criada por diabo. Mateus 25, 41. Vamos ver esse texto. Mateus 5, 41. E o fogo eterno aqui é tudo, é a perdição final. É. Leia aí, pastor. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para quem foi preparado o fogo eterno? Foi para o homem? Não. Foi para o diabo e seus anjos. Então por que que o homem é lançado no inferno? Aí nós vamos contextualizar. Quando o diabo cai, é expulso do céu, quem é que ele vai mirar para tentar contrariar Deus? O homem. Por isso que lá no texto de Ezequiel diz: estivesse no Éden, jardim de Deus. O que foi que o diabo fez lá no jardim do Éden? Ele matou o homem. João 8,44. Vamos ler para a gente contextualizar. João 8,44. Como eu disse, a Bíblia é contexto, ela explica ela mesma. Olha o que é que Jesus diz para os incrédulos, né, os judeus incrédulos. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Note que Jesus aqui está falando no passado, ele foi homicida. O homicida faz o quê, irmãos? Mata. Quem foi que o diabo matou no passado? O homem. Por isso que a Bíblia diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Que morte? Física, espiritual e eterna. Então, quando o diabo matou o homem, automaticamente o homem se colocou debaixo da condenação e do juízo de Deus, que não havia sido criado para ele. É por essa razão que o incrédulo vai para o inferno, porque ele deu ouvido à voz do diabo. Ele acabou se colocando debaixo da condenação que não era para ele. Era para o diabo. Mas como ele obedeceu à voz do diabo, ele morreu. Então o diabo foi o seu homicida. E Adão, homicida da humanidade. Porque estávamos no seu lombo. De um só, Deus fez todos os povos da terra, diz a Bíblia. É por isso
Que olha aí o que é que a Bíblia diz em João 3,36. João 3,36. Pode ler, pastor? O que é que diz João 3, 36? Opa, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, qual é o teor da história? Quando o homem deu ouvido ao diabo, o diabo o matou espiritualmente, e esse homem que poderia ter dito um não por vontade, e disse sim, se sujeitou debaixo do juízo de Deus, e debaixo desse juízo permanece. Se o homem está debaixo do juízo de Deus, e se o juízo de Deus sobre ele permanece, qual é o destino desse homem que morre sem Deus? Ficar vagando? Reencarnar? Não. Cair no lugar que ele escolheu ir, a perdição, no caso o inferno. Por isso que a Bíblia diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Vindo logo depois disso, o juízo. Que juízo? A perdição, que já começa no inferno e termina no lago de fogo. É por isso que quem morre incrédulo e vai para o inferno, de lá não sai. Essas supostas vindas do inferno, porque tem essa agora, pessoas que disseram que morreram, foram no inferno e ressuscitaram. Aí fica dizendo como é que é o inferno. Mentira. Quem entra no inferno, do inferno não sai. O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo logo depois o juízo, porque a ira de Deus sobre ele permanece. Então, para a gente já seguir, se o inferno foi criado para o diabo e o homem se sujeita ao inferno porque desobedeceu a Deus, então qual é o destino do incrédulo quando morre? O inferno. João 5, 24. João 5, 24. Jesus era fantástico, ele deixava as coisas bem claras para que não restasse dúvida. Olha o que é que Jesus diz. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e queira naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Eu quero me deter nessa expressão, não entrará em condenação. O que é não entrará em condenação, irmãos? Se o homem já está condenado em vida, é porque Jesus está falando do além. Ou seja, quem crê nele tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Que condenação é essa? A eterna, depois da morte. Porque não teria sentido isso aqui não ser depois da morte. Não entrará. Quem entra, entra em algum lugar. Então não entrará na condenação. Mas como é que o homem não entrará se ele já está? É exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Ó, quem crê tem a vida eterna. Está livre da condenação. Agora, quem não crê, entrará na condenação. Mas o problema que Jesus está falando, entrará em condenação. Entrará, não é ficará. É entrará, não é ficará em condenação, é entrará. Jesus está falando de algo que você vai continuar. Porque se fosse assim, por que é que não diz ficará em condenação? Já que a condenação seria não ressuscitar mais. Então você não entraria, você ficaria em condenação. Porque o ficar seria uma aniquilação eterna, permanente. Entrar é você sair de um estado aqui, entrar em outro do mesmo jeito. Que tenha sentido. Quem não crê, permanece a ira. Quem não crê, entrará. Exatamente. Sobre entrar. Ele não teria sentido. É por isso que eu disse, a primeira regra para se interpretar a Bíblia é o contexto. Isso é fatal. Não se resiste diante do contexto da Bíblia. Seja apenas um equívoco ou uma heresia montada, que a gente chama na filosofia de falácia ou sofisma, que é um argumento enganoso intencional. O adventista, testemunho de Jeová, eu posso dizer, são sofistas. Eles criam o argumento para enganar. Como é que cai? Na falha que se apresenta quando você bota dentro do contexto da Bíblia. Exato. Assim como o diabo ficou. Aí quando você cita para um adventista que o diabo foi homicida,
Olha um exemplo de argumentação fora do contexto. Eles vão remeter para Caim e Abel. Que eles vão dizer que o diabo foi homicida, porque a Bíblia diz que o Caim, que era do maligno, matou seu irmão Abel. Viu? Está aí, ó, o diabo é homicida por causa disso aí. Fora do contexto. Porque a Bíblia não diz que ele, diabo, matou Abel em Caim. Diz que Caim era do maligno, que é diferente. Agora, quando você vai para o texto de Gênesis, Deus diz assim, ó, no dia em que tu comer da fruta, tu morre. No dia. Adão comeu do fruto proibido e morreu 930 anos depois. Então, em que sentido ele morreu no dia que ele comeu? Morte espiritual. Aí você joga para Romanos capítulo 5. Por uma só ofensa veio o juízo para a condenação. Mas por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Ou seja, Jesus desfez o nó cego que o diabo fez lá no começo com Adão. Amém, irmãos? Agora vamos para um texto que eu sei que vai gerar polêmica, mas ele mostra que quando o ímpio morre, o destino dele é o inferno logo. Testemunho de Jeová, adventista, enlouquecem e ficam inventando argumentos fora do contexto, que eu vou citar aqui alguns. É Lucas 16. Salvo o engano, a partir do 23. Esse texto mostra claramente que assim que o ímpio morre, ele entra na condenação do inferno. Amém, irmãos? É o 23 que fala logo da morte do rico? Sim ou não? Pronto, mas eu quero... Qual é o versículo que o antecede? Pronto. Vamos ler a partir do 19. Eu vou ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. O rico morreu ou não morreu, irmãos? O Testemunho de Jeová diz que isso aqui é figurado. Não, aí ele não morreu mesmo não. Aí a Bíblia está falando de linguagem figurada. Mas está dizendo que ele morreu e foi sepultado. Ele foi sepultado. Tá bom, se fosse uma linguagem figurada, então para que o resto? Morreu e foi sepultado. Então, o rico morreu mesmo. Então um morreu e foi levado em espírito pelos anjos para o seio de Abraão. O outro morreu e foi sepultado. Ao 23. No Hades, ergueu os olhos estando em tormento. Ou seja, o texto bíblico é imediato. Morreu e foi sepultado e acordou no Hades. Por isso que Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo logo em seguida o juízo. Que juízo que já vem logo? O do Hades. Aí se desenrola o resto. Parábola, era isso que eu ia dizer. Quando você mostra esse texto para um adventista, para o Testemunho de Jeová, ele diz assim, não, isso aqui é uma parábola. Tudo bem, vamos supor que seja. E daí? Toda parábola tem um significado. Aí esse aqui seria qual? Que existe um lugar de condenação para o perdido, daria no mesmo. Porque o significado da parábola não poderia ser diferente da parábola. Mostra outro sentido. Para mostrar que não se deve apegar à riqueza, que o mendigo era um símbolo de humildade. Sim, mas Jesus está dizendo que o teor aqui da conversa é que ele morreu e foi para o Hades. Então, mesmo que fosse parábola. Mas por que não é parábola? Porque as parábolas ela tem uma regra hermenêutica. Sim, parábola das bodas. Exemplo, festa do casamento. Exatamente. Aí por que aqui teria outro sentido? Mesmo que fosse parábola, se dissesse para você sim, vamos supor que seja uma parábola, e daí? O sentido é que há um lugar de perdição e outro de salvação.
Há uma regra hermenêutica nas parábolas. Quais são? Que as parábolas, elas beiram a metáfora. Portanto, elas não falam de pessoas reais. Elas falam de pessoas fictícias, com uma moral. Então, uma regra hermenêutica de parábola é que não se cita nome. Porque você não pode tratar de uma parábola e citar a realidade. Porque aí desconfigura a parábola. Porque tira a sua característica de metáfora. Jesus cita aqui 3 nomes. Ele cita Lázaro, ele cita Abraão, ele cita Moisés, e nos pergaminhos mais antigos cita até o nome do rico. É que algumas traduções recentes tiraram o nome do rico. Mas não sei se vocês sabem, tinha o nome do rico também. Na apostila aí que eu entrego para vocês, na leitura complementar do irmão Luiz Souza, tem essa questão aí, que o irmão Luiz Souza é muito bom no grego. Então existiu o nome do rico. Então não é parábola, é uma história. Então o primeiro problema resolvido. O segundo é o teor da conversa. Porque nós acabamos de ver que não existe no inferno fogo literal. Mas se você acompanhar a leitura, o rico vai dizer: estou atormentado nesta chama. Pede alguém aí que molhe o dedo na gota d'água e refresque a minha língua, não é assim que diz? Aí alguém pode ficar em dúvida. Bem, se não tem fogo, por que é que ele está assim? Falando que está numa chama, pedindo. Irmãos, eu estava até conversando com o pastor Jander. Nós, seres humanos, conhecemos só o plano físico. O plano espiritual, que é muito mais complexo do que você imagina. Sabe, para vocês terem uma ideia, os cientistas agora recentemente descobriram uma forma de transportar matéria de maneira quântica, tipo uma viagem no tempo, transportar de um canto para o outro. Então, existe N possibilidades dentro desse mundo que nós não vemos, porque esse mundo que nós vemos não é a realidade. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que isso que nós vemos não é a realidade. Existe um mundo além. Por exemplo, quando Eliseu estava cercado, Eliseu, né, pastor? Estava cercado. Aí o jovem acordou, né? Eliseu, não era? Aí Foi. Pronto, Eliseu, né? Aí o jovem, estamos perdidos, tudo cercado. Aí Eliseu disse: Senhor, abre os olhos dele. Que olho era para abrir? O olho do transcendente, que esse olho não vê. Aí o que foi que ele viu? O exército de Deus do lado de Eliseu. E o exército de Deus por acaso não existe? Existe. Então, nosso corpo aqui só consegue perceber o que é tangível. Aí se a gente for filosofar, para os irmãos entenderem, tinha um filósofo na Grécia Antiga chamado Platão, que ele vai dizer que essa realidade que nós percebemos são apenas sombras. É o mito da caverna. São apenas sombras. Existe. O caso de Balaão é que ele não viu o anjo. Exatamente. Não conseguia ver. Exatamente. Bom exemplo. Então nós vemos por sombra. Então nós só conhecemos só a linguagem do corpo, a nossa alma também. Amanhã, na aula sobre a alma, o espírito e o corpo, nós vamos ver que a nossa alma está apegada ao corpo, enquanto que o nosso espírito se apega a Deus. A linguagem que a alma conhece é do corpo. É por essa razão que o rico fala a linguagem do corpo. Para ele, naquele estado desencarnado, era como se estivesse em chama de fogo, querendo que alguém lhe refrescasse realmente a língua. Ele já sentiu o peso ali da ausência de Deus e da perdição. Então ali é um linguajar que Jesus usa para que nós possamos compreender uma realidade que está muito além. Na verdade, não tem como ir além disso. Se alguém tentar explicar esse linguajar do rico, além do que eu disse, é complicado, porque todos só conseguem ir até onde eu disse. Por quê? Porque está se tratando de algo muito além desse mundo tangível. Exatamente. O sofrimento, exatamente. E a Bíblia usa desse linguajar em relação a Deus. Deus tem dedo, irmãos.
Deus tem dedo? Para os mormons, né? Que Deus tem dedo. Mas tem um texto do Antigo Testamento que fala que alguém viu o dedo de Deus, o dedo de Deus. Deus não tem dedo. Então é um linguajar para descer realmente a nossa compreensão. Falando no sentido mais metafísico ainda, Deus se arrepende? Não, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. Claro que o arrependimento aí não é arrependimento igual ao do homem. A Bíblia está usando de um linguajar para que a gente possa compreender a atitude de Deus agora de destruir o homem. Porque se Deus tivesse se arrependido de ter feito, nem Noé escaparia. Está atormentado. A questão é o linguajar. Então, isso a gente entende como sendo uma forma da gente entender o que aconteceu e também porque o rico conhecia só a linguagem do corpo, mesmo desencarnado. Agora, um outro problema é que o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o céu de Abraão. Aí isso é outro problema. Onde é o céu de Abraão? Aí tem gente que interpreta o seguinte, que os do Antigo Testamento, quando morriam, não iam logo para o céu, estar com Deus. Ficariam em um lugar de repouso, chamado céu de Abraão, e o céu de Abraão realmente era um lugar de repouso, até que Jesus morresse e ressuscitasse, e levasse os crentes do Antigo Testamento do céu de Abraão para o céu. Essa é uma interpretação. Então, quem interpreta assim acredita que o céu de Abraão e o Hades ficavam no mesmo contexto. Como se fosse. E aí, irmãos? E aí? Irmãos, eu não tenho um problema com horário, viu? Que a palavra de Deus... E aí, irmãos? Vocês já ouviram essa explicação, pastor Diego, pastor Janda já também, de que o céu de Abraão ficava dentro do inferno. Grande maioria. Não só, outros irmãos também. Qual é o problema dessa interpretação? Primeiro, porque a gente está falando de um episódio no mundo transcendental, em que a linguagem é completamente fora da nossa realidade, e a gente não pode estar querendo entender muita coisa. Ah, por que conseguiram conversar? Ah, por que ele viu? Não sei. A gente só deve ir até onde a Bíblia diz, não sei. Agora, por causa disso, eu trazer uma interpretação puramente racional, eu posso gerar problema. Qual é o problema dessa interpretação de dizer que o Hades e o céu de Abraão ficavam dentro do mesmo lugar? É porque isso é paganismo. Isso era crido pelos gregos. Os gregos diziam que existia um mundo subterrâneo chamado Hades, e dentro do Hades existiam dois locais distintos. Se eu acreditar nisso, eu estou dizendo que Jesus pregava a mitologia grega nos seus sermões. Isso é problemático. Porque nem Jesus, nem os discípulos compartilhavam da mitologia grega. Eles utilizaram o grego, a mitologia grega não, porque a mitologia grega era pagã. Já pensou Jesus pregando a mitologia grega, ensinando para nós que dentro do Hades existia um lugar de consolo, onde iam os crentes do Antigo Testamento? Isso não tem lógica, não é plausível. Se não era no Hades, era onde? Rapaz, em qualquer lugar, menos no Hades. Poderia ser numa região celestial? Poderia. Poderia ser no céu, onde a presença de Deus não era sentida totalmente? Poderia. Há várias possibilidades. Agora, que a gente nega, é que seja no inferno. Porque isso não teria lógica. Já pensou os crentes do Antigo Testamento sendo consolados dentro do inferno? Isso não é plausível. E o que fazer daquele texto que diz: o caminho do justo é para cima, a fim que se livre do Sheol, que é embaixo? Se o caminho do justo é para cima, é para cima. O para cima aí é linguagem poética, quer dizer, é algo no alto, no sublime. E o embaixo é também linguagem poética, inferior. Então eu acredito que o céu de Abraão não era dentro do inferno, porque isso não me parece lógico, dentro da Escritura, mas que era um lugar de consolo que também não era o gozo pleno do céu.
Por que não era o gozo pleno do céu? Porque a Bíblia Sagrada diz, na carta aos Hebreus, que os do Antigo Testamento não foram justificados sem nós, do Novo Testamento. Tem esse texto. Como é que acontece? Os do Antigo Testamento viam em sombras. Não foram aperfeiçoados. Os do Antigo Testamento viam em sombras. Nós vemos a realidade. Quando o Novo Testamento surgiu, aí os do Antigo Testamento que morreram, não ficaram mais no céu de Abraão. O céu de Abraão hoje não existe mais. Automaticamente eles entraram na glória. Mas a dispensação do Antigo Testamento ela é bem limitada no que tange ao sentir, ao viver as promessas de Deus. Por isso que eles iam para o lugar de consolo. Porque seria estranho, ó, se os do Antigo Testamento morressem e fosse logo direto para o céu, como o céu que nós entendemos, isso daí seria da parte de Deus uma atropelada às suas promessas. Quer dizer, os do Antigo Testamento chegariam no céu primeiro do que os do Novo Testamento? Seria estranho. Por isso que eles foram salvos em promessa. Nessa promessa, eles tinham a remissão dos pecados. Mas ninguém do Antigo Testamento experimentou o que nós experimentamos. O quê? Jesus dentro de nós, a presença de Deus dentro de nós. Os do Antigo Testamento tinham a presença de Deus em manifestações externas. Só quem sentia a presença de Deus de uma maneira mais achegada era o rei, quando crente, porque era ungido pelo Espírito Santo, o profeta e o juiz. Os demais, a gente não presencia no Antigo Testamento o Espírito Santo sobre eles. Em promessa, mas não em usufruto. Tanta verdade que olha isso aqui como é interessante. Se você considerar a vida de Jesus com os discípulos até a ressurreição, é Antigo Testamento. É isso que o adventista não entende. Quando Jesus diz, eu vim cumprir toda a lei. Veio mesmo. É isso que o adventista não entende quando Jesus guardou o sábado. Praticou várias cerimônias do leproso, né? Eles não entendem. Jesus não era adventista, Jesus era crente. O que é que acontece então? Porque até a ressurreição, nós temos o Antigo Testamento. Se você prestar atenção, os discípulos receberam o poder para expulsar demônio, mas era um poder sobre. Os discípulos conviviam com Jesus, mas em constante crise emocional. Pode prestar atenção. Mas quando Jesus ressuscita e os encontra, o que é que Jesus faz? Recebeu o Espírito. Ali eles nasceram de novo. Nova dispensação. Nova convivência. Nova não. Uma total convivência diferente com Deus agora. Os do Antigo Testamento não experimentaram isso. Era embaçado. Eles não entendiam muito a escatologia. Tanto que eles perguntam, Senhor, quando é que tu vai restaurar o reino a Israel? Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado. Então, os do Antigo Testamento viviam numa dispensação onde as coisas não eram totalmente claras. Então, eles não iriam logo para o céu. Mas ficavam no lugar de consolo. Diga, pastor. Ótimo texto. A nosso respeito. Exatamente. Sem nós. Exatamente. Desse céu pleno. Exatamente. Eu acho que até esse texto eu cito também, que ele é sensacional para esclarecer. Tu vai perguntar isso logo hoje, homem, numa hora dessa. Esse daí, os irmãos vão esperar a resposta até o terceiro encontro, que vai ser sobre a ressurreição. Até lá você vai ficar com a dúvida.
E ninguém falta, né? Valeu, irmão, pela pergunta, viu? Que além de boa, amarra os outros para vir. Esse é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. A gente vai tentar encontrar a resposta na Bíblia. Para a terceira, viu, irmão? Agora, ó, dentro do texto, como eu disse para os irmãos no começo, a Bíblia é sensacional e maravilhosa porque ela não deixa dúvidas. Ó, se o seu de Abraão fosse dentro do inferno e os dois estivessem conversando ali dentro do mesmo contexto, as expressões utilizadas deveriam ser tal qual. Onde é que eu quero chegar? Os irmãos só escutem. Versículo 25. Abraão diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Presta atenção, irmãos. Se eles estivessem no mesmo lugar, Abraão deveria ter dito: E agora este aqui é consolado e tu aí atormentado. Porque aí ele estaria falando de dois lugares distintos no mesmo contexto, mas não tem. Eu pergunto, a Bíblia não é a palavra de Deus? Ela não foi escrita para não deixar dúvida? Então por que é que não tem? Estão entendendo, irmãos, o raciocínio? Eu vou ler como se tivesse esses fragmentos. Como mudaria o sentido? Ó. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este aqui é consolado e tu aí atormentado. Mudaria o sentido ou não? Total. Mas não tem. Porque aqui não é no mesmo contexto. Aonde é? Aí não sei não. Se tiver, a Bíblia está polêmica aí, porque no original não tem não, viu? Mas mesmo assim não tem um aí. Porque se aqui não tem. Não tem. Não tem. Que tradução é essa aí, pastor? Homem, compre é corrigido e fiel e passe tudo para ela. Não, ela é boa. Não existe tradução perfeita. Pra vocês terem uma ideia, a tradução do Testemunho de Jeová é melhor do que a nossa todas no que tange Sheol e Hades. Porque eles colocam exatamente Sheol onde tem Sheol e Hades onde tem Hades. E acabam até se complicando com isso. Então não existe tradução perfeita, existe tradução mais perto do original. Porque o original mesmo, nós nunca entramos em contato com ele. Mas como é que a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela sua coesão, pela sua sabedoria, pelo poder que ela tem de mudar pessoas. Mas tradução não acho que é perfeita, não. Para a gente ir para a parte final. Entendido, né, irmãos? Então, o incrédulo, quando morre, vai logo para o inferno. Tem como o incrédulo sair do inferno? Não, porque é lugar de prisão. Essas histórias aí de incrédulo ressuscitando que veio do inferno, mentira. E o pior ainda, um crente ser arrebatado até o inferno. O que Deus quer fazendo com que um crente vá até o inferno e depois saia de lá. Não quer ficar nem na porta, né? Isso é conversa, não tem fundamento. Agora vamos para uma questão bem séria. Quando nós falamos do inferno, o argumento que vem não é nem dos religiosos não, são dos ateus, dos humanistas, dos filósofos da vã filosofia. É o seguinte: um Deus de amor que condena uma pessoa eternamente é uma contradição. Porque ele diz, como é que Deus pode amar e condenar uma pessoa eternamente? E aí eles põem em xeque o amor de Deus em face da existência do inferno. Tem um humanista, filósofo, que eu não recomendo. Meu filho até disse assim: pai, eu baixei a biografia dele. Eu disse: não leia. Eu vou dizer o nome, mas é porque o ser humano é curioso. Não vá atrás, não. Porque vocês vão dar trabalho o pastor Diego e o pastor Janda. Saramago. O pastor aí já matou a charada. Nesses meus 46 anos de idade, eu nunca vi um incrédulo tão incrédulo. Sério.
O pastor, Nietzsche é café pequeno. Nietzsche é um santo. Nietzsche é um santo. Estou exagerando, pastor? O homem escarnece de Deus. Ele diz, por exemplo, eu vi uma palestra dele que ele diz assim, olha o absurdo. E isso, irmãos, é propagado nas universidades entre os jovens. Por isso, a grande valia desses estudos para os irmãos se apropriarem e orientado pelos pastores, divulgar, pregar. Não vem com esse negócio, mas eu não conheço. Você conhece sim, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus a todos dá conhecimento e tudo mais. Se você quiser, você tem conhecimento, é só buscar, se apropriar e pregar a palavra de Deus. Olha o que ele disse uma vez, ele disse o seguinte, se você quiser estragar o seu adolescente, você dê a Bíblia para ele ler. Porque a Bíblia só tem incesto, homicídio. Isso é o que ele diz de mais leve. Sim. E ele fala com convicção, ele tem livros, ele dedicou a vida dele, ele usou um argumento uma vez numa pregação dele, que foi assim, ele disse como é que o Deus de amor destrói uma cidade com crianças dentro. Aí ele diz, mas que Deus é esse que se contradiz? Porque Deus perguntou a Abraão que se tivesse um justo, se ele destruiria. Ele disse que não, então como é que ele mata as crianças? Na verdade, ele faz uma grande confusão, não sei se intencionalmente ou por erro mesmo de interpretação, do amor de Deus. Mas ele não diz, por exemplo, que o Deus do cristianismo não pedia sacrifício de criança. O Herbert uma vez me chamou a atenção nisso. Pai, o Deus do cristianismo não pede sacrifício de criança. Todos os deuses pagãos pediam. Se o Deus do cristianismo é um Deus tão baixo, por que ele não pedia sacrifício de criança também? Pedia sacrifício de animal. Mas vocês já viram Deus pedindo sacrifício de humano? O único sacrifício de humano que ele pediu foi para sacrificar no pecado no corpo dele para nos dar a redenção, que foi de Cristo. O sacrifício de Cristo. Podia se defender. Mas Deus não pede sacrifício de criança. Então, como é que a gente responde isso? Não há nenhuma contradição. O que há, na verdade, é uma ignorância deles em relação a isso. Deus é perfeito amor e é perfeita justiça. Quando Deus está executando a sua justiça, Ele não está executando o seu amor. Mas quando Deus está amando, é porque Ele não está executando a sua justiça. Porque essa justiça Ele já executou em Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Então, o fato da existência do inferno não anula o amor de Deus. Até porque não é Deus, a seu bel prazer, que lança o homem no inferno, como diz os calvinistas. Foi o homem que escolheu ir para lá. Por vontade, quando rejeita a Deus. Então, quando Deus lança o homem no inferno, Deus não está amando esse homem, Deus está sendo justo, porque ele é perfeito amor, perfeita justiça. Se Deus não fosse perfeita justiça, e não punisse o ímpio pelos seus erros, aí é que seria uma contradição maior. Porque como é que um Deus perfeito não reclama justiça? Agora, o que é que desmancha os incrédulos? É o homem que escolhe para lá. E você cita João 3,16, que parece ser um texto tão simples, mas não é. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o amor é este, que a luz veio ao mundo, e a condenação é esta. Aí eu já dou um pulo no texto. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, o que é que Deus tem a ver com isso? Deus está apenas lançando a sua justiça num homem que escolheu a perdição. Então, o inferno não é incompatível com o amor de Deus. E para terminar, exato, mas a questão é eles colocarem em xeque o amor de Deus. Como é que um Deus que é amor atormenta as pessoas eternamente? Sim, as pessoas que escolhem ir para lá, e aí ele está executando a sua justiça, que é perfeita. Se ele não fizesse isso, ele seria injusto. Já pensou um Hitler, que massacrou o povo de Deus, os judeus, né? O povo de Deus, os judeus, que massacrou, um homem sanguinário, simplesmente ficar dormindo na sepultura. Isso parece justo. Não, mas a condenação é ficar dormindo. Ora, se é assim, de que valeria a pena? Meu amigo, Hitler, em relação a Nero, é isso aqui, ó. Se existir 2 tronos, aliás, se existir 3 tronos no inferno, um é do diabo, né, quando ele for para lá. O outro é de Hitler,
e o segundo é do Padre Cícero. Cada um dentro do seu contexto, né? Nero era café pequeno, Hitler era mau. Foi o quase anticristo. Para a gente terminar, aí que vai gerar outra polêmica. Jesus foi no inferno? Sim. Não deixarás a minha alma no Hades. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Então, ninguém tem a chave de uma coisa onde não se vai. Não é? Ele foi na morte, tem a chave da morte. Ele foi no inferno, tem a chave do inferno. Aí vem as questões. Ele foi fazer o quê no inferno? Duas explicações. Uma, que ele foi pregar. Pregar no inferno. Foi pregar não a salvação, pregar que ele venceu. Sinceramente, isso era necessário, irmãos? E entra naquela questão, se Jesus foi para o inferno e foi percebido no inferno, o inferno, por um momento, deixou de ser inferno. Vocês sabiam de uma coisa? O céu não é céu porque é céu. O céu é céu porque Jesus está no céu. A Bíblia é cristológica. É Jesus que dá sentido às coisas. Se Jesus não tiver, então não presta. O céu é céu porque Jesus está lá. O reino da eternidade é reino da eternidade porque Jesus está lá. Será o sol, né? Verão a sua face por toda a eternidade. Então Jesus é que sustenta tudo. Não teria nenhum sentido Jesus ir lá no inferno e de pregar e dizer que venceu. Deixaria de ser inferno. Não é assim? E não teria nenhuma lógica isso. Um lugar que é de condenação deixaria de ser condenação por um momento. A segunda explicação é que Cristo foi lá, essa é mais absurda, né? Que Cristo foi lá para derrotar o diabo, tirar a chave do inferno. Não tem sentido. Levou cativo o cativeiro. Mas o cativeiro ali é da morte. Tanto que logo em seguida diz, e deu dons aos homens. É como se fosse assim. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os homens estavam debaixo da desgraça do cativeiro da morte. Mas como Cristo venceu, tirou do cativeiro da morte. E até dons ele pode dar aos homens. A Bíblia mostra com isso o peso do pecado de Adão e a desgraça que ele trouxe para a humanidade. Adão jogou a humanidade dentro de um cativeiro, que nem Deus poderia tirar, senão pela morte e ressurreição de Jesus. Não é para ter medo de morrer, nós vamos ver amanhã. Porque se para o incrédulo a morte é um pulo no inferno, para o crente a morte é um trampolim para o céu. A gente vai ver amanhã. A gente vai aprofundar isso mais ainda. Então, se Jesus não foi pregar, se Jesus não foi tirar a chave da mão do diabo, se Jesus não foi tirar a crente do inferno, ele foi fazer o quê? O quê? Vamos abrir em Apocalipse 1,18 para a gente terminar. Aqui a gente vai usar a hermenêutica da Escritura, interpretar ela por ela. Apocalipse 1,18. Posso ler? E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Note que Jesus tem duas chaves, da morte e do inferno. A pergunta que eu faço para os irmãos é o seguinte: como foi que Jesus adquiriu a morte da chave do inferno? Não, não vem com essas arrumação não, homem. O diabo não tem nem a chave da casa dele, homem. Tomou do diabo. Por que, irmão? Por que ele tem a chave da morte do inferno? Foi na cruz ou foi na ressurreição? Ou foi no intervalo da ressurreição e o outro na ressurreição? Vamos ler de novo. E o que vive foi morto. Esse que vive, que ressuscitou, foi morto. Mas eis aqui estou vivo, não morre mais. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então preste atenção que eu vou dizer. O mesmo motivo pelo qual Jesus tem a chave da morte
É pelo mesmo motivo que ele tem a chave do inferno e vice-versa. Como é que se explicaria então? Vamos para a morte. A chave serve para quê, irmãos? Ter acesso. Entrar e sair. Não é? Jesus, sabe por que ele tem a chave da morte? Porque ele ressuscitou ele mesmo. Ah, não foi a Trindade que ressuscitou? Foi. Mas Jesus também ressuscitou ele. Jesus estava passando e disse, olha aí esse templo. Derrubar ele, em 3 dias eu levanto. Aí os discípulos disseram, mas durou 40 e tantos anos, tu vai erguer esse templo em 3 dias? 3 dias? Aí a Bíblia diz, e ele falava do templo do seu corpo. E quando ressuscitou dos mortos, lembraram-se das palavras de Jesus. Então Jesus ressuscitou ele mesmo. Por que Jesus tem a chave da morte? Porque Jesus foi o único que entrou na morte e saiu com o próprio poder. O mesmo raciocínio se aplica ao inferno. Jesus foi o único que entrou, saiu do inferno. Nisso ele venceu o inferno, assim como ele venceu a morte. Por isso que ele disse, contra a minha igreja, as portas do inferno que ele abriu, entrou e saiu, não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, nós estávamos em Cristo quando ele ressuscitou com o próprio poder e também quando ele entrou e saiu do inferno. Nele nós vencemos o inferno, nele nós venceremos a morte. Por isso que a Bíblia diz, onde está a morte a tua força, onde está a morte teu aguilhão. Se referindo ao arrebatamento, tragada será a morte na vitória. A ressurreição de Cristo se aplica a mim. E a vitória dele sobre o inferno se aplica a mim. Por isso que ele entrou no inferno, para entrar e sair. Isso ele derrotou o inferno, que é um lugar de prisão. Ninguém sairia do inferno com o próprio poder. Não entraria e sairia. Por isso que ele tem a chave da morte do inferno. Amém, irmãos? Findo aqui, passa a palavra para um dos pastores para fazer a oração final. Aí amanhã, imortalidade. Sequência desse, não faltem, que Deus vai abençoar mais ainda. Amém, irmãos. Meus queridos, eu quero em primeiro lugar. Pode sentar bem rapidinho. Só explicar um problema que foi em relação à minha pessoa, viu? Depois vocês podem me dar um carão em mim, puxar a minha orelha, que a responsabilidade é toda minha, certo? Eu havia, irmãos, me equivocado em relação ao valor desse material impresso, certo? Eu tinha na minha cabeça interpretado mal de que o valor dos 3 encontros seria apenas R$ 5, mas não, custa um pouco mais alto a impressão, de maneira tal que os que deram R$ 5 para o material se refere só a hoje. Então, o mestre Henrique, muito sensibilizado com a minha falta de interpretação, né? Com o meu deslize, se sensibilizou com o meu erro, certo? E ele fez algo que ele não fez em Fortaleza, tá? Ele não fez isso em Fortaleza. O que foi que aconteceu? Ele me disponibilizou, né? Então, o módulo 2, que é justamente o de amanhã, certo? Então, tem um outro material amanhã, e o módulo 3, que é o material impresso do encontro 3, que vai ser no dia 7 de setembro à noite. Certo? É 7 ou é 8 sábado? É 7, né? Pronto. Sábado, dia 7 de setembro à noite, certo? Então, ele me disponibilizou para passar para vocês. Para passar para vocês. Então, é o seguinte: os que deram R$ 5 e estão recebendo esse material, é só material do primeiro. Eu me confundi pensando que era dos 3. É só do primeiro. Pastor, então o que a gente faz agora? Então a gente tem 2 alternativas. Você pode, depois acabou o encontro aqui, falar comigo, ou me mandar mensagem no grupo da igreja, me mandar mensagem no privado, ou ligar para mim, ou pedir para a irmã Natália anotar quem quer esse material de amanhã que está comigo, certo? E aí eu imprimo só para aqueles que quiserem. Pastor, não vai dar certo, não dá tempo e tudo mais, eu posso também disponibilizar para você de maneira virtual para aqueles que talvez se arrumam melhor com o celular ou com o tablet. Tá? Então, a respeito do material de amanhã e de 7 de setembro, vai ter que ser comigo para você pegar e adquirir, tá certo? Ou virtual, porque eu já tenho ele virtual, ou então, se quiser impresso, a gente vê. Exato. Né? Então, você veja o incentivo que ele dá. Até eu descobri lá que o nome do rico lá era Neués, que foi o que faleceu junto com Lázaro.
Dá tempo ainda até se arrumar. É, isso. Então, falem comigo, para a gente poder adquirir, mas o irmão aqui está falando. Seria muito bom ter esse esforço de adquirir, tá? Aí eu não sei, eu tenho que ver amanhã como é que vai ser, porque eu vou imprimir de manhã, quem quiser, e trago à noite, tá? Mas falem comigo, pastor, eu quero. Aí eu digo como é que vai ficar essa impressão e tudo mais, porque também depende de quantidade, né? Você sabe que a impressão de xerox é assim, tá bom? Eu preciso, né? Pois amém, irmãos, vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor. Amém? Todos aqui amanhã, em nome de Jesus. Amém? Incentivando até aqueles que não puderam vir. Lógico, tem casos à parte, vai trabalhar amanhã. Mas nós vamos estar gravando aqui, né? Para passar depois para o Diácono Edilson, né? Porque só por força de trabalho mesmo, porque senão ele estava direto aqui com a gente, né? Os irmãos ficaram satisfeitos, irmãos? Irmão, espiritualmente falando, estou de barriguinha cheia, irmão. Bem alimentado, né? A palavra do Senhor é rica e poderosa. E nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Que amanhã seja melhor ainda. No terceiro encontro também. Interceda, continue intercedendo pela vida do Mestre Henrique, para que Deus possa continuar a abençoar, dando-lhe graça, disposição, saúde, condições, para estar continuando a ministrar esses cursos. Né? A maneira pela qual Deus tem usado e operado na vida dele e abençoado a igreja. Ele está com um projeto aí de série de cursos. Né? Tem mais cursos aí, tem um outro curso de escatologia, né? Que também está realizando, né? Pronto. É uma maravilha. Tá? Então tem vários cursos que ele está desenvolvendo com a igreja. E como ele falou, ele tem intenção de ministrar esses mesmos cursos que está ministrando em Fortaleza aqui conosco. Basta apenas a gente se programar, se arrumar direitinho para poder receber outras oportunidades, tá? Oremos ao Senhor. Quem quiser trazer, quem quiser ousar trazer, se chegar na porta também, né? Se chegar na porta. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este encontro nessa noite. Tua palavra rica, poderosa, que não deixa, Pai, de nos fascinar, de nos deixar maravilhados ante a tua presença. Senhor, continua abençoando toda a tua igreja, Pai, no entendimento da tua palavra. Dá-nos mente para entender e coração para obedecer. Em nome de Jesus, pela vida do teu servo, Pai, do Mestre Henrique, que o Senhor continue lhe abençoando, lhe edificando e lhe fortalecendo, dando-lhe toda a graça necessária, Pai, para frutificar no Senhor em abundância, servindo a tua noiva, Senhor Pai. Servindo a noiva do Cordeiro, teu servo, venha, meu Deus, cada vez mais ser usado pelo Senhor. Que o Senhor possa nos despedir em paz para os nossos lares e amanhã, mais uma vez, pela tua misericórdia e graça, Pai, nos presenteie, Senhor, mais uma vez com a tua presença, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus.